Agora a gente continua falando sobre saúde. Vamos falar de um assunto muito sério. De cada 10 diagnósticos de câncer no Brasil, 3 são de câncer de pele, tipo de neoplasia que mata mais de 2.000 pessoas por ano em nosso país. E o principal fator de risco, prestem atenção, é a exposição ao sol. Dá para acreditar, Rê? É isso mesmo, Ana. E os homens predominam, tá? Entre as vítimas fatais da doença. Isso se deve ao fato deles não terem o mesmo cuidado com a pele, seja no uso de protetor e filtro ou na consulta ao dermatologista. Mas debaixo do sol escaldante de verão, a negligência pode custar muito caro. Como alerta, veja a reportagem de Samara Bastos. Com os termômetros passando dos 30 graus na maioria das cidades brasileiras, está difícil enfrentar esse calorão. Tô tomando bastante água, né? E tentando, às vezes, no banheiro, molhar a nuca e tal. Vou dar uma refrescada porque tá forte pra caramba, tá muito quente. Eu procuro sombra em todo lugar que eu vou que eu posso. E assim, não deixo sempre de estar com a minha garrafinha para me hidratar. O calor não é o único incômodo nessa época do ano. A exposição ao sol é o principal fator de risco para o câncer de pele, o tipo de tumor mais comum no Brasil. Cerca de 180 mil pessoas são diagnosticadas todos os anos com a doença. O sol, ele emite uma radiação, que a gente fala radiação UV, né? Essa radiação, ela chega no DNA das células da pele e causa alterações no DNA. E aí essas mutações, por algum motivo, podem levar a um ganho evolutivo, por exemplo, né? Então as células, elas conseguem sobreviver mais do que deveriam e começam a se multiplicar de uma forma desordenada. Isso leva ao tumor. Os homens são as principais vítimas do câncer de pele no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia. O estudo revelou que em um período de 10 anos, quase 60% das mortes relacionadas a esse tipo de câncer aconteceram na população masculina. A principal explicação é a falta de proteção solar no dia a dia. Você passa protetor solar? Não passo. Esqueço. Você passa protetor solar? Não, eu só passo cremes. As mulheres fazem mais consultas de rotina, principalmente com dermatologista. E as mulheres costumam ser mais atentas no geral. Então, os homens, nesse sentido, acabam detectando a doença mais tardiamente, numa fase em que talvez ela não seja mais curativa e que ela é mais grave. Edson tem a pele clara. Mesmo assim, tomou sol a vida inteira sem proteção. Aos 42 anos, um sinal no tórax lhe tirou o sossego. Era um câncer de pele em estágio avançado. Era uma pinta normal de nascença, uma pinta escura. E ela começou a criar uma textura, ela começou a ficar rugosa. Pessoas com pele e olhos claros, albinas e as que têm histórico familiar de câncer têm mais riscos em desenvolver a doença. E os sintomas, muitas vezes, não são associados ao câncer. O principal sinal do câncer de pele é a gente ver as alterações, né, das pintas e manchas. As características são, por exemplo, a mudança da cor de uma pinta, ou uma pinta que tem cores muito diversas, elas deveriam ser homogêneas. Uma pinta que tem as bordas muito irregulares ou que é muito assimétrica. E principalmente uma pinta maior que meio centímetro ou que esteja crescendo ou que tenha mudado de característica. Edson retirou a pinta, fez os tratamentos e durante 8 anos se viu livre da doença. Mas o câncer voltou, dessa vez com metástase pelo corpo. Ele se manifestou nos ossos, pulmão, fígado, e ele começou a ter contato com a medula. E isso começou a me tirar um pouco de movimento de perna, começou a me trazer outras reações no corpo, né? Ele está na fase final do tratamento. Segundo os médicos, o câncer dele entrou em remissão. A gente pode dizer que ele está no caminho da cura. Ele está sem nenhuma doença visível no corpo, né? E muitos pacientes que têm esse resultado, a gente hoje em dia já tem coragem de falar cura para melanoma. A principal recomendação para evitar o câncer de pele é a proteção. Evite tomar sol entre as 10 horas da manhã e as 4 da tarde. Observe as manchas, sinais e feridas que apareçam na pele e use protetor solar todos os dias, mesmo quando estiver em casa.
Importante a gente pensar na proteção solar como um hábito diário, porque a gente se preocupa com a praia, com momentos de grande exposição, mas esses momentos são mais raros, é uma vez no ano, 2, mas todos os dias a gente está exposto à radiação solar. Então, passar protetor no rosto, na orelha, pelo menos nas mãos ou na área exposta, deveria ser como escovar os dentes. Se acorda, escova os dentes, passa o protetor e sai. Mesmo dentro de casa, o pouco de raio solar que entra em casa, essa radiação já é o suficiente para causar risco. Edson diz que não se expõe mais diretamente ao sol. Os exercícios ao ar livre passaram a ser feitos antes das 6 horas da manhã. E ele não abre mão do filtro solar. Esse virou o maior companheiro. É a primeira coisa que eu coloco no meu dia.